Olá, estamos aqui nos estúdios da RTV Filmes para mais um podcast Pode Falar Dori. E hoje eu tenho uma honra muito grande. Vou estar falando com pessoas de extrema competência. Nossa convidada hoje é a doutora Vera Ventura, doutora em administração, com mais de 30 anos de experiência em gestão de RH e finanças, docência e gestão de cursos de graduação e pós-graduação. Atualmente é fundadora e CEO da RH Intel, Soluções em Recursos Humanos, e diretora de polos educacionais da Uninove. A doutora Vera já vai falar com vocês. Ela é sócia da doutora Márcia Romero, que é também doutora, administradora, especialista em gestão de negócios, com mais de 30 anos de experiência em gestão e operações na área bancária. Atualmente é fundadora e CEO da RH Intel Soluções e Recursos Humanos e também é diretora de polos educacionais da Uninove. Bem-vinda, doutora Vera. Muito obrigada. Gostaria de agradecer, essa oportunidade de estar aqui com você nesse programa incrível, nesse espaço, porque a gente possa falar para muitas pessoas que estão aqui querendo mais conhecimento, buscando mais informações a respeito de temas ligados à gestão de pessoas, que é a área que nós atuamos. Eu sou, como foi apresentado, eu sou professora há muitos anos, coordenadora de cursos, sou da área da educação e também da área de gestão de pessoas. Recursos humanos é a nossa paixão, minha, da Márcia Romero, que é minha sócia. E nós estamos aí trazendo soluções para as empresas e queremos aqui compartilhar um pouco do nosso conhecimento, das nossas experiências aqui com vocês. A doutora Vera, ela não vai ter dificuldade nenhuma de falar, porque ela me confessou antes de começar o programa que ela também já foi radialista. Sim. Como é que é essa história de radialista? Então, eu sempre gostei muito de comunicação, Minha área, assim, é administração, mas sempre muito envolvida com comunicação. E logo, bem novinha, eu recebi uma proposta de um programa na Rádio Diário de Mogi, isso em 88, imagina, eu tinha 17 anos, e eu assumi aquele programa que era um programa semanal, chamava O Show de Domingo, e eu trazia várias músicas, que estavam no auge naquele momento, e também tinha participação dos ouvintes, aquela participação bem dinâmica, e foi uma experiência incrível para mim, guardo no meu coração, me ajudou muito também na minha carreira profissional, na minha carreira acadêmica, nas minhas palestras, nos meus cursos. Estamos aí. Eu gosto muito de falar para o público. Onde ficava o estúdio da rádio? Ali na Barão de... ali Ricardo Vilela, acredito. É no prédio do jornal? Isso mesmo, na Ricardo Vilela. Isso mesmo. Eu lembro que ficava lá em cima, no terceiro andar. Isso mesmo. Eu lembro de algumas pessoas, a gente já fizemos vários programas, já fez várias visitas na época. Eu lembro que tinha o Darwin, tinha o Chico Ornelas, tinha mais quem que mais que tinha lá? Tinha um pessoal muito bom de rádio que era a atração. Nós estamos falando década de 80, 90, sim. Não falava-se internet, não existia celular, nada disso. Eu chegava no estúdio e era ao vivo, Eu chegava no estúdio, selecionava os LPs, eu lembro que ficava ali, que da programação, e aí a gente fazia todo aquele trabalho de selecionar, deixar já prontinho para o momento que a gente ia colocar no ar as músicas mais tocadas, E o pessoal conhecia você fora da rádio? Sim, é a Verinha, na época que eles me chamavam. Legal. Mas era muito, muito interessante. Eu também tive uma experiência na Rádio Metropolitana. Também? Também. Só que eu ficava mais ali nos bastidores. E, então, para mim, era incrível. As pessoas antes me chamavam de Verinha da Metropolitana, Aí depois que eles começaram a entender que eu estava no programa de rádio meu, e foi muito, muito interessante, porque aí já me associavam mais a esse momento do show de domingo.
Então, foi uma experiência incrível. Eu era Que muito legal. jovem, né? Era empreendedora. 88, né? 98, 2008, 2018, olha, faz um bom tempo e é muito legal. E você nunca mais vai esquecer isso aí. Nunca na minha vida, nunca, Foi uma nunca. experiência muito legal. Marcou muito. E hoje nós estamos aqui para falar de turnover. Turnover, as estratégias, né, para evitar e combater esses impactos negativos. Esse tema que nós escolhemos em conjunto, turnover, eu sou consultor de empresas e elas também têm uma grande dificuldade por causa do investimento, do tempo, né, do trabalho que se dá para fazer a pessoa conhecer a sistemática e daqui a pouco a pessoa vai embora, do nada. Do nada. É assim mesmo. Terrível. Esse tem sido um dos grandes problemas das empresas, né? Então, quando a gente fala em planejamento estratégico, principalmente, porque quando você pensa nos objetivos da organização, onde a empresa quer chegar, ela precisa de recursos, né, para atingir esses objetivos. E os recursos humanos, as pessoas, são fundamentais e aí ela conta com essas pessoas nesse processo, né? Então, existe um investimento muito importante na contratação dessas pessoas e depois na formação, no treinamento, no desenvolvimento e a esperança é que elas fiquem, né? Porque teve esse investimento para que ela possa trazer essa contribuição para a empresa, gerar, né, a produtividade e atingir os objetivos. E não é o que acontece, né? Normalmente as pessoas, hoje principalmente, as pessoas elas têm um tempo muito curto nas empresas. Porque existem várias questões, várias razões para isso. Mas tanto da parte da empresa, que ela pode sim melhorar, a gente tem, né, estratégias para isso, para que as empresas consigam reter os talentos. E também por parte dos profissionais que eles precisam visualizar uma carreira naquela empresa, né? Eles precisam visualizar que eles vão ter algum retorno também com o investimento que ele está fazendo na empresa. E é isso que precisa ficar claro, precisa estar bem alinhado. Porque as pessoas desistem quando elas não têm perspectiva. Quando elas não percebem essa perspectiva na empresa. E às vezes algumas se iludem por um salário um pouquinho melhor. Isso eu já né? ouvi. Uma coisa muito momentânea, ali, imediata, que talvez não traga para ela uma expectativa que realmente faça sentido essa troca. Mas como ela não percebe nenhuma perspectiva na empresa atual, ela troca. Então, nós sempre trabalhamos com essas orientações para as empresas. A gente precisa oferecer condições, um ambiente agradável, um ambiente que seja propício para o desenvolvimento daquelas pessoas, um acolhimento. Muitas empresas falham no acolhimento. Porque quando uma pessoa entra na empresa, ela precisa de um alinhamento. Ela tem experiências, né? Ela traz essas experiências, mas ela precisa ser bem recebida, bem recepcionada, bem acolhida e ter ali um momento de integração. Nesse momento de integração, ela começa, então, a alinhar a cultura, né? Ter aquele fit cultural da empresa com essa pessoa. E aí acontece o comprometimento. Né? Comprometimento é um tema que eu estudo muito. É o tema da minha tese de doutorado. Ah, é? Comprometimento? E comprometimento organizacional. E justamente, assim, quando a gente fala em comprometimento, a gente está ligando aí a cultura da empresa, é algo que a empresa espera e só acontece quando há um alinhamento de interesses. Então, o profissional, ele entra numa empresa, ele tem interesses pessoais, interesses profissionais, e ele precisa sentir que isso é respeitado e que ali naquele espaço ele vai conseguir realizar também os seus objetivos. Quando ele percebe isso, ele começa a desenvolver um comprometimento afetivo com a empresa. Porque eu estou ali na empresa e eu vou conseguir me realizar. Aí, então, ele tem aquele comprometimento afetivo, que são 3 enfoques: o afetivo, o normativo, né, e o instrumental. E ele tem essa percepção de que ele pode, sim, se envolver, se dedicar realmente àquela empresa, porque há um alinhamento de interesses. Quando isso não acontece, ele fica na empresa por um tempo, pelo comprometimento normativo, né, que seria o que ele deve, porque a empresa em algum momento contratou, deu essa oportunidade para ele, então ele vai ficar ali por essa dívida. Ou pelo instrumental, que é o pior, né, quando ele fica somente pelo dinheiro.
pelo salário, pela recompensa que ele vai ter, pelos benefícios que a empresa oferece. E aí ele tem ali um comprometimento que facilmente pode ser transformado em turnover. Porque ele vai ficar ali enquanto for interessante financeiramente para ele. Né? E o que a gente vê, o que é mais importante é que ele fique por amor. Né? Porque ele percebe que ele é respeitado, ele tem um plano de carreira e ele vai conseguir se desenvolver na empresa. Então, a gente percebe que muitas vezes a causa do turnover é por essa falta de percepção do profissional para com a empresa, né? Dessa carreira. E aí tem várias estratégias, né, que a gente consegue utilizar para transformar isso, né, em uma forma em que eles consigam ter um relacionamento mais duradouro, um relacionamento de confiança, que é a base, né? Essa confiança que tanto a empresa precisa ter com relação ao funcionário, quanto ele precisa ter com relação à empresa. Isso. A senhora falou 3 itens. Repete para mim, resumindo. Então, os 3 enfoques do comprometimento organizacional. Então, o enfoque é o afetivo. Comprometimento afetivo. Que é quando o profissional, né, o colaborador, ele se compromete, se envolve, se dedica à empresa por amor. Tá. Porque ele percebe alinhamento de interesses, né? Que ele veste a camisa. Veste a camisa, ele pode contar com aquela empresa, então ele vai se dedicar a ela. O segundo enfoque, que seria o normativo, né, o comprometimento normativo, é quando o profissional ele está na empresa por uma dívida, mesmo por algo que a empresa fez por ele. Né? Então, ela me ajudou em determinado momento, eu estava desempregado, ela me deu uma oportunidade, então eu vou ficar por aqui. Mas não é um comprometimento duradouro. Uhum. Né? Em algum momento aquilo vai se quebrar. E o comprometimento financeiro, o terceiro. Que é o terceiro. O comprometimento financeiro é simplesmente pelo cálculo que ele faz das perdas que vai ter pela saída. Então, ele para e fala, não, se eu sair, eu vou perder um fundo de garantia, uma multa do fundo de garantia, eu vou perder o meu salário, vou perder benefícios, aí ele calcula e fica. Né? Fica até que alguma outra empresa ofereça um pouquinho a mais. Quer dizer, ele está lá, mas a cabeça dele está em outro lugar. Exatamente. Né? Puxa vida. Do trabalho que a senhora fez do blog, excelente blog que ela fez, depois a senhora, por favor, divulgará. Né? Que ótimo. E como que você identifica essas causas do turnover? Então, nós percebemos, né, que as empresas elas começam a ter alguns desgastes, né, operacionais mesmo. Então, ela tem todo um trabalho para contratar, que nós trabalhamos com recrutamento e seleção, né? Nós oferecemos esse serviço para as empresas. Então, a gente faz todo um trabalho mesmo de identificar o perfil certo para aquela vaga, para a vaga que a empresa possui. E aí, isso gera muito custo para a empresa, tempo, né? Investimento de pessoas que estão ali fazendo uma entrevista, verificando se tem aquele perfil, aplicando alguns testes. E ela tem todo esse investimento. E depois ela contrata, e finalmente, né, depois de umas 100 pessoas que vêm para uma vaga, que é realmente a procura, a demanda é muito grande, e aí ela consegue filtrar ali, selecionar um candidato. E aprova, contrata, esse candidato entra, ela treina, prepara, né, investe nele, e aí não consegue mantê-lo na empresa. Esse turnover é extremamente negativo. Né? Até no meu livro de comprometimento organizacional que eu escrevi, eu coloco exatamente isso. Existe uma lógica nesse tudo, né? Que se você contratar mal, você vai demitir muito. Né? Porque você não teve uma dedicação na contratação e aí a demissão vai acontecer. Porque o empenho para a contratação tem que existir. E muitas empresas falham aí. Elas contratam de qualquer jeito. Elas, preciso urgente tenho essa vaga, preciso urgente contratar. Quem aparecer por aqui, eu vou fazer rapidinho aqui uma entrevista e vou contratar. Não se dedica estrategicamente nesse processo de contratação. Esse é um erro que muitas empresas cometem. Contrata mal, demite muito. Certo. E aí, para a demissão também envolve muito, né? Tem muito investimento aqui na demissão, no desligamento. E é muito desgastante. Desligou muito, vai continuar contratando mal.
Porque essa força operacional de recursos humanos, ela é limitada. Então, você tem pessoas aqui contratando, pessoas aqui demitindo, né? E aí ela não consegue gerenciar muito bem isso. E eu falo que é aquele efeito Tostines, né? Da nossa época. O que é o efeito Tostines? Lembra que a gente fala do... Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Então, entra nesse círculo, né? De, eu contratei mal, demiti muito, vou contratar mal. E esse ciclo, eles não saem disso. Então, vira um looping que precisa ser rompido. É o ciclo vicioso. É o ciclo vicioso. Então, a gente não pode deixar o RH entrar nesse processo. Tá? Então, qual é a solução? Contratar melhor. Então, a contratação estratégica dos profissionais é realmente a solução para isso. Porque naquele momento de contratação, se você tem esse alinhamento de interesses, né, de objetivos, e deixa claro para o profissional qual é o plano de carreira ali na empresa, ele fecha com a empresa. E ele vai ficar. Então, todo investimento que a empresa fizer para treinar, para desenvolver esse profissional, para transformá-lo em algum profissional ainda melhor, que é o que ele quer, ninguém entra numa empresa para ficar estagnado. Todos querem algum crescimento. Ninguém quer continuar com o mesmo cargo, com o mesmo salário, né? Tanto por questões econômicas, né, que desejam, almejam uma vida melhor, como também profissional. As pessoas querem um desenvolvimento profissional. Então, oferecendo isso, a gente consegue manter o profissional. Essa é a chave mesmo para evitar o turnover, evitar esse desgaste. Tempo que se dedica a isso, a gente pode se dedicar a outras estratégias para motivação, né, para que as pessoas consigam trazer mais resultados. Esse é o principal. É a segunda pergunta que eu vou fazer para a senhora. Quais são as estratégias eficazes para lidar com o turnover, mais eficazes? Exatamente. Então, eu acredito muito na revisão da cultura da empresa. Então, a gente coloca isso como algo fundamental, importante, né? Que as empresas elas passem por essa dedicação na contratação e que desenvolvam, de fato, essa cultura organizacional, que muitas não têm. Então, a empresa para que ela consiga pessoas que estejam alinhadas aos seus objetivos, ela tem que ter claramente qual é a sua missão, qual a sua visão, quais são os seus valores, o que é negociável e inegociável na empresa, para que quando ela receba esses profissionais, ela consiga alinhar. Muitas vezes, Dori, falta exatamente o alinhamento, falta porque não existe uma preocupação com uma estruturação de cultura. Tá? A empresa precisa deixar claro para todos que estão entrando, né, o que é, né? Faz esse onboarding, né? O que é essa empresa, como é, por que nós existimos, o que nós esperamos de você. Então, isso, tendo esse alinhamento, a gente consegue evitar o turnover. Tá? É lógico que nada é para sempre. Né? Uma hora aquela pessoa pode sair da empresa, mas a gente quer que dure. Toda relação a gente espera que dure, né? Que não seja algo que se acabe tão rapidamente. Então, para isso durar, como em qualquer relação, tem que ter um alinhamento, né? Desde o início. O que é importante para mim, o que eu espero de você. Então, quando isso está claro, a coisa flui. E também, lógico, né? O que eu vou te oferecer nessa jornada. Então, isso também precisa estar claro para o funcionário, para o profissional que ela contratou. É possível um crescimento, um desenvolvimento aqui. A gente teve, essa semana mesmo, um exemplo que eu acho que seria bom para ilustrar, de uma empresa que ela tem um plano de carreira bem interessante para estagiários, por exemplo, um cliente nosso. Só que assim, tem fases. Né? Tem uma política na empresa muito clara de quais são as fases que aquele profissional vai trilhar ali naquela empresa. Então, é uma empresa da área de advocacia e eles contratam os estagiários já pensando em tê-lo como um advogado. E eles contratam um estudante de direito que está ali no 4º semestre, por exemplo, e aí ele sabe qual é o plano de carreira. Eles abrem esse plano para ele. Olha, você vai entrar agora, né, no escritório e vai ter esse plano de carreira até ser um advogado. Quando você tiver a OAB, vai estar no momento certo
de você se tornar o advogado da casa. Então, isso, você imagina? Que legal. Como brilha os olhos, né? Então, assim, e mesmo que ela mostrando, né? A gente teve até recentemente o caso de um dos estagiários que se destacou muito no processo seletivo, e mesmo eles mostrando que, olha, como você está no 4º semestre, você vai ter um salário menor do que os demais, porque existe também a política, né, da empresa, de, olha, entrou na empresa, entra com salário e depois de 3 meses você vai tendo os seus aumentos e vai tendo novas funções. E mesmo assim a pessoa aceitou, né? Ele viu, porque... Vislumbrou, né? Vislumbrou. Ele está carreira. saindo de uma empresa que ele ganha o dobro, mas não é da área, né? Ele queria a área dele, né? Ele queria a área dele. Ele entrou no curso de Direito, ele viu ali a possibilidade, e ele encontrou uma empresa que vai traçar a carreira dele, que vai apoiar a carreira dele. Que legal. Isso faz toda a diferença. Então, se você falar qual a estratégia principal, é essa. Definir um bom plano de carreira e deixar claro isso, né? E colocar que isso faz parte da cultura da empresa. Aí já contrata com essa perspectiva. As chances de você manter, e lógico, né, oferecer um ambiente que seja um ambiente agradável, um ambiente em que ele possa, de fato, se desenvolver, um ambiente onde exista um trabalho em equipe, sem aquela competição, né, de quem é que vai ganhar o cargo, quem é que vai ganhar aquela promoção. Então, isso vai fluir muito melhor, com certeza. Gostei. Bonito esse exemplo que a senhora deu. Ele ganhava o dobro, saiu para seguir a carreira que ele desejava, porque ele vislumbrou uma sequência. E isso acontece com frequência. Olha que bacana. É muito bom. Quer dizer, das importâncias, né, da cultura organizacional, tem mais itens ainda, porque tem muita coisa que a senhora... Nós temos que ter uns 10 programas aqui para resolver tudo que a senhora escreveu. Sim. Não, tem muito, né? Para você desenvolver a cultura, você tem que saber claramente quais são os valores da empresa, né? Certo. Então, é aquilo que eu falei. A empresa precisa saber para onde ela vai, qual é a missão dela, por que ela existe, o que ela oferece para a sociedade. E, a partir daí, compartilhar isso com os seus colaboradores. E desenvolver a sua visão, o que ela quer lá, porque do mesmo jeito que os profissionais esperam desenvolver uma carreira, a empresa também precisa saber para onde ela vai, daqui a alguns anos, onde ela pretende estar. E aí, quando ela tem isso claro também, os seus colaboradores conseguem visualizar uma jornada. E os valores, né? Como eu falei, o que é inegociável para a empresa, isso também que tem que deixar bastante claro. Cultura organizacional define muito o comportamento das pessoas na empresa. Então, a empresa ela precisa saber qual o comportamento que ela espera dos seus colaboradores e, obviamente, definir uma cultura que leve a isso. Tá? A pessoa precisa acreditar. Precisa acreditar. E precisa ter transparência. Transparência na comunicação sempre. Olha que bacana. Tem um outro item que eu destaquei como muito importante. Aliás, o seu trabalho é todo importante, mas eu destaquei de que forma os processos de recrutamento e seleção podem evitar o turnover. Exatamente. Então, como eu falei, esse blog está lá no nosso site, viu, gente? É só acessar o site lá e que nós vamos Leozinho, ter o blog. Ela fala o site? Então. Bom, esse blog está, então, no nosso site, www.rhintel.com.br. Tem vários blogs que a gente traz vários assuntos relacionados à gestão de pessoas. E, assim, olha, o RH, ele tem como um dos subsistemas o recrutamento e seleção, né? Não é só esse, lógico, tem os outros subsistemas, como treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, né? E todos eles são muito importantes, né? Todos eles são peças de quebra-cabeça que realmente atendem as necessidades de gestão de recursos humanos de uma empresa. Mas começa pelo recrutamento e seleção, né? A porta de entrada do colaborador na empresa. Então, a gente precisa dar esse foco para o recrutamento e seleção. Então, como é que o recrutamento e seleção pode evitar o turnover? Entendendo justamente que esse é o momento a porta de entrada. É o primeiro momento ali do colaborador na empresa que ele precisa ser bem desenvolvido. Então, não é recrutar, como eu falei, de qualquer forma, sem nenhum critério. Precisa ter um critério. Tá? Então, a gente precisa ter um método, como nós temos na RH Intel, né? Um método preciso, um método no qual a gente consiga avaliar o perfil.
que a gente consiga ter um tempo para entrevistar esse candidato de uma forma estruturada, para entender mesmo o que tem no currículo dele, se realmente é verdade, né? Se realmente faz sentido, se não falta nada, porque currículo é outro ponto que a gente pega, né? As pessoas não sabem fazer o currículo, né? É muito difícil você pegar um currículo que realmente conte toda a história da pessoa. Então, a gente pega realmente muitos erros e temos que trabalhar nessa questão. Não dá para você decidir um candidato, por selecionar um candidato, somente pelo currículo. Porque o currículo ele escreveu, tentou ser o mais objetivo possível, porque você precisa fazer em uma folha toda a sua vida. Em uma folha? Né? Você não pode ter um currículo extenso, a empresa nem vai conseguir ler o seu currículo. Então, normalmente, as pessoas, ou elas colocam algumas coisas que não fazem muito sentido, fez sentido para ela em algum momento da sua vida, então ela coloca no currículo, ou elas não colocam aquilo que tem de mais importante, né? Então, a gente trabalha também toda essa revisão, essas orientações para os candidatos. O que nós fazemos? Temos vídeos, né? No vídeo ele consegue expressar melhor, falar um pouco mais, ter uma oportunidade de falar sobre ele. Porque o currículo, ele é mudo, né? Você olha ali, você vê a estética dele. Fria, né? Uma folha de papel. É uma folha. Não tem a vida, a emoção, tudo que a pessoa passou. Então, ela tem uma oportunidade de, por um vídeo, falar um pouco sobre ela. E aí, passamos para os próximos passos. Então, não dá para pular etapas no processo seletivo. O recrutamento e seleção tem que ter o objetivo de contratar para manter. Contratar e reter esses profissionais. Então, um dos pontos-chave para evitar o turnover é um bom recrutamento e seleção. Investir nesse momento, né? E ter esse acordo para que o colaborador continue. Tá? Isso só vai funcionar se realmente tiver uma boa recepção. E esse acordo que a gente falou, esse alinhamento de interesses, essa é a chave. Como em qualquer relacionamento, você não casa com uma pessoa se não tiver os interesses alinhados, né? Então, acho que é muito Leozinho, você escutou isso aí? Uma metáfora aí para um casamento. Você precisa alinhar os interesses, senão não vai dar certo, não vai durar, né? Então, ninguém casa para separar, né? Ninguém casa para não dar certo. Então, a gente precisa, da mesma forma, na contratação, nós estamos casando com aquele profissional, né? A empresa está casando, a empresa precisa, né, que realmente ela possa confiar e contar com essa pessoa. Justamente porque é desgastante retomar o processo, contratar outra pessoa, ela tem investimentos ali, ela tem um desgaste que pode ser direcionado para outras ações que são interessantes, importantes para a empresa, né? Então, esse é o ponto principal que dá para contribuir muito, atuando com bom recrutamento e seleção para evitar o turnover. E dá alguma dica para o pessoal do tal do currículo? O que é que ele pode e o que ele não pode? Não é para a senhora contar todos os detalhes, mas assim, o que a senhora já encontrou de curiosidade ou o que não é possível e está lá e a pessoa não tem noção? Por que essa falta? Ele não tem hoje onde se olhar isso para ter uma noção de se fazer um currículo? Então, tem vários sites, né, que você consegue, né, várias dicas que você consegue aí pela internet, mas tem que tomar bastante cuidado, porque o currículo, ele é o seu cartão de visitas. Tá. Tem que ver por aí, tá? Então, você vai se apresentar para uma empresa e você tem aquele documento, aquele cartão. Tem que constar o que tem de principal, de melhor em você, né? Então, tem que ter um objetivo bem definido, né? Tem que ter ali numa ordem cronológica do que você está vivendo hoje, né? Então, decrescente ali do seu momento histórico, do seu histórico profissional. E aí você contar, de fato, o que você realizou em cada uma daquelas empresas. Não põe pelo atual e vem... Do atual para o primeiro que ele passou, tá? Não precisa colocar tudo também. Relacionado ao trabalho que ele vai fazer, à empresa que ele vai fazer ou à vida dele? A vida dele, tá? Mas é assim, a gente sempre fala que tem algumas coisas que você não precisa colocar no currículo, né? Se você passou por uma experiência, em alguma empresa, você ficou ali 2, 3 meses na empresa, de repente não foi uma experiência muito boa, não tem necessidade, não é obrigatório você colocar toda a sua vida no currículo, tá? Você pode definir ali o que você realmente quer que conste no seu currículo. Isso é importante,
tá? A gente pega algumas coisas assim, eu estou procurando, hoje estou numa fase, procurando um trabalho como analista financeiro. Já estou formado, né? E aí você vê lá que ela coloca que foi babá em algum determinado momento. Babá. Babá. Então, assim, não precisa, né? Não vai agregar no seu objetivo. É legal, é bacana, foi uma experiência interessante, né? Acredito, com certeza, porque todas as nossas experiências são interessantes. Eu falo, não dá para você julgar. Assim, todas são interessantes. Mas para o seu objetivo, tente colocar somente aquilo que, né, que faz sentido. Tá? Mas, assim, lógico que aí entra a importância de você também definir esse seu plano e você cuidar da sua carreira. Você fazer o seu próprio plano, não esperar que uma empresa faça. Então, definir ali, desde o início, um sentido para todas as suas escolhas. Então, se você não tem um objetivo, lógico, seu currículo vai virar algo sem pé nem cabeça, né? Você vai estar ali numa área como um eletricista e daqui a pouco você... né, está trabalhando no comércio exterior, sabe? Algumas coisas assim que não fazem muito sentido. Então, a gente precisa dar essa coerência nas nossas escolhas, para a gente ter um currículo que realmente faça sentido lá na frente. Legal. E contar com especialistas, né? Porque a gente sabe o que a empresa quer ver. Certo. E muitas vezes as pessoas não. Então, às vezes, o que elas contam ali no currículo acaba fechando a porta para ela. A senhora acha que faz falta no mercado especialista? Ou faz falta curso para especialista, ou experiência para especialista, ou o cidadão não está sabendo escrever no currículo? Eu acredito que são algumas coisas que poderiam ser até orientadas na própria escola, né? O seu currículo deveria ser. Como fazer um currículo? Como você vai construir a sua carreira profissional. Eu já dei várias palestras em várias escolas, né? Para isso, para mostrar para o jovem, o adolescente, que ele precisa construir essa carreira. E aí ele vai se orientar para isso. E já desde do início ali, ele já sabe fazer o seu currículo. Então, e quem não teve essa oportunidade, precisa contratar, sim. Acho que faz sentido contratar um especialista, buscar orientações, sim, na internet, né? Para melhorar esses currículos. Legal. Tá? Nós temos essa possibilidade lá, contem conosco, né? Candidatos lá têm acesso gratuito, né? Nossa plataforma é totalmente gratuita, você vai entrar, fazer o seu cadastro rápido, porque a gente também acredita que não pode ser um cadastro muito demorado, que o profissional ele precisa ter prazer ali também nesse processo, que já é desgastante por si só, né? Procurar emprego é algo que desgasta todo mundo, mas a gente tenta tornar isso uma experiência agradável, incrível. Então, lá vocês vão conseguir ter acesso a desenvolver seu currículo, melhorar o seu currículo, fazer um vídeo interessante, cuidar do seu marketing pessoal para conquistar os seus objetivos. E sempre, isso aí que eu ia falar, sempre objetivo. Sempre objetivo, conciso, sempre coerência. Coerência. Então, você mostrar que você tem uma história que pode contribuir com aquela empresa. Isso é fundamental. Eu vou pedir para a senhora dar uma palestra para esses aplicativos de banco que você entra e tem 8.000 situações para onde você vai, para o que você fala, com quem você quer, aperta isso, aperta aquilo, e depois fala e você não sabe mais para onde vai, aperta isso. Vou pedir para a senhora dar umas palestras. Tem 2 bancos que eu vou ligar para o banco. Vocês precisam contratar a doutora Vera, porque ninguém entende aquele menu eletrônico. Aquilo lá é casa para maluco. Precisa repensar, né? A experiência do usuário. Né? E eles falam de um jeito que a pessoa dominaria uma tecnologia, a internet. Ele tem um celular de última linha e as palavras técnicas que eles utilizam. O senhor já pegou o ID, o senhor já pegou o IP, e a pessoa não sabe nem o que está falando. Exatamente. E aí fica nervosa, já teve o cartão furtado, adulterado, compra não realizar, que é um atendimento, e só máquina. Aí não dá. É verdade. Então vou indicar a senhora, tá? Ótimo. Pessoal, eu fiquei muito contente. Essa moça fala muito bem. Bom, também já faz quanto tempo que a senhora dá aula e fala na rádio e tem a sua empresa? Quanto tempo mais? Uns 40 anos já que a senhora faz? 30 anos. Uns 30 anos, já faz isso aí. Parabéns. Gostei muito. Fica à sua disposição. Obrigada, a senhora vai voltar, gente. Nós temos mais um tema que eu vou lançar para a senhora e aí a senhora verifica o que a senhora Muito obrigada. decide, tá bom? Fico à disposição. Obrigada.
Obrigada, gente. E aí eu conto com vocês também lá nas nossas redes sociais. Repete o site para o site é o www.rhintel.com.br. No Instagram, vocês nos encontram lá pelo @rh.intel. E aí, acompanhem, continuem conosco lá, porque a gente tem sempre muita novidade e estamos tentando sempre passar muitos conteúdos interessantes que possam agregar aí na sua carreira profissional. Onde fica a sua empresa? Onde que é? Que cidade que fica? Então, nós temos um escritório no Anália Franco, de São Paulo, e também em Poá, ali próximo de Suzano, bem na divisa de Suzano. Bem ali. na divisa? É. Legal. Estamos com esses dois escritórios. Eu acho que é RH Intel, tem uma placa, alguma coisa? RH Intel. Naquela avenida que tem, grande? Isso, não, na verdade nós estamos, vou falar aqui do Shibata, né? Do lado? Nós estamos no prédio do Shibata. Nós ficamos no piso superior, na sala 34. Olha. Ali eles têm uma boa área ali de também. Ele fica bem na divisa, né? E é bem ali em Calmon Viana, em frente à estação Calmon Viana. Que legal, bacana. Esperamos vocês lá. E eu quero mandar um grande abraço para a sua sócia. A Márcia, querida. Um grande abraço para a doutora Márcia Romero. Qualquer dia ela vem aqui, né? Vem. Qualquer dia ela vem. Deixa ela melhorar da tosse, tadinha. Com uma tossinha, mas outro dia ela vem, né, Mar? Então tá bom. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo podcast, se Deus quiser. E a doutora Vera deverá voltar com um novo tema, com novas informações. Muito obrigado. Obrigada, gente.